Fala, alunos, tudo bem? Mais uma aula de geografia com o professor Roberto e hoje a gente vai falar sobre política. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, pô, que papo chato, política, mas se fique tranquilo, a gente vai falar de política no nosso dia a dia, tá? Como que a gente pode atuar na vida política em sociedade, tá ok? Como que a gente faz isso? É o que a gente vai explicar agora, vem comigo. Então, alunos, política faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quem nunca ouviu a expressão, ele faz a política da boa vizinhança? Você tem que aprender a ser mais político com as pessoas, saber argumentar. E a gente vai ver agora dois slides que tem a ver um pouquinho com esse conceito do que é política. Vamos lá? Primeiro slide. Temos aí, política. Polis, cidade, né? Porque eu posso pegar como exemplo as sociedades grega e romana, né, que faziam a política na cidade com os cidadãos. Política também tem a ver com poder de convencimento, né, porque a pessoa tem que te convencer, né, a você a votar nela para algum cargo, que ela vai fazer alguma coisa naquele cargo. E política também tem a ver com a capacidade de poder, de agir, de produzir efeito. Exemplo, tal órgão público tem que ser provocado para entrar com uma ação, né? Beleza. Aí isso também tem a ver com a estratégia política. E eu vou mostrar aqui mais um slide para vocês pensarem comigo. Até coloquei a pergunta. Por que o professor está usando um jogo de xadrez? Assim, eu comecei a aprender xadrez há pouquinho tempo. Só que eu percebi que tem várias peças, né? Tem o rei, rainha, agora é dama, o bispo, cavalo e o peão, cada um tem a sua função, cada um exerce influência no jogo de alguma forma. Isso me lembrou bastante a questão política. Cada cargo, né, tem a sua importância dentro da sociedade. Vereador tem uma função, deputados têm outra função, mas agora eu queria mostrar exemplo de algumas ações do dia a dia que refletem a ação de fazer política. Vamos lá? Aí, reunião de condomínio. Pessoal, condomínio é uma espécie de microcosmo, né? Ali você pode falar sobre as finanças, manutenção, votar no próximo síndico. Temos também o Grêmio Estudantil, que eu não vou entrar agora em muitos detalhes, porque nós temos uma convidada hoje que vai explicar um pouquinho mais como funciona com o Grêmio. Eu posso falar assim, que é o órgão da escola que atua sempre junto à direção em assuntos escolares, né, pertinentes à unidade escolar, ok? Temos também a associação de moradores, que faz um vínculo, né, entre o bairro, né, e os políticos. Por exemplo, há um vereador cobrando as promessas que foi feita, por exemplo, no período de eleição. E é aí que a gente fala um pouquinho da questão política, né? Agora eu vou entrar um pouquinho na parte de política mesmo, aquela política que a gente vê lá, né? Horário eleitoral, não sei o que, promessas e tal, porque isso tem a ver com as políticas públicas. Mas o que vem a ser políticas públicas? Então, gente, é importante a gente falar que eu gosto bastante de dar exemplos, né? Então, por exemplo, educação, meio ambiente, né? O gestor público, ele tem que ter consciência de como agir em diversas áreas. Vou mostrar aqui um próximo slide para dar como exemplo, ok? Vamos lá? Temos aí, políticas públicas. Você tem as políticas educacionais, que eu acho muito importante, né? Já que aqui a gente está fazendo uma videoaula. Por exemplo, como que vai ser aplicado os recursos públicos voltados para a educação? Vai ser mais em infraestrutura? Vai ser mais em cursos de aperfeiçoamento para os professores? Como vai ser o material pedagógico daquele ano? Também tem a questão das políticas ambientais, né? Como que o gestor público ele vai trabalhar a questão do desenvolvimento da cidade ou do estado ou de um país sem agredir o meio ambiente. Então também tem as políticas fiscais ligadas ao orçamento, políticas trabalhistas também, como vai ser a geração de empregos, quais vão ser as políticas públicas voltadas ao emprego e ao trabalho, tá ok? Bem, alunos, que eu acho muito importante nós falarmos sobre a função dos políticos. Se eu pudesse, eu falava sobre todos, os vereadores, deputados, os senadores, mas o nosso tempo é um pouquinho curto. Aí eu separei dois cargos que eu acho bastante, assim, importante, né, para nós sabermos suas funções. São os prefeitos
e os governadores. Vamos ver primeiro os prefeitos. Vamos lá? Temos aí, função dos prefeitos. Transporte público, organização do trânsito. Quem assistiu a nossa videoaula lá no COR, viu que a gente entrevistou o rapaz lá, um dos responsáveis pela Sete Rio, né, que cuida da organização do trânsito da cidade. Questões ambientais, é muito importante também, por exemplo, um prefeito, ele saber trabalhar a questão do desenvolvimento, né, com as questões ambientais. Limpeza da cidade, né? Aqui nós temos, por exemplo, aqui na cidade do Rio, a gente conhece a Conlurb, né? Que educação, em especial a infantil, né? E agora, vamos ver agora a função dos governadores. Vamos lá? Eles administram o Estado, eles têm que gerir recursos, ok? Buscar investimentos, sobretudo no órgão federal. Segurança pública, né? O governador, ele comanda a polícia militar e a civil também. Também administra os presídios. E a educação, em especial o ensino médio, tá ok? Então, o ensino médio e às vezes técnicos, ele é ofertado pelo Estado. Então, alunos, vocês se lembram que eu falei que eu ia explicar um pouco mais sobre o Grêmio mais para frente, porque eu tinha uma convidada muito especial hoje, então eu trouxe hoje aqui nos estúdios a Emily, né? Ela é atuante, né, em Grêmio faz um tempo e eu vou pedir para ela explicar um pouquinho. Mas antes, Emily, se apresente para os nossos espectadores. Então, gente, eu me chamo Emily, tenho 16 anos, né? Sou do Raja Gabaglia, que fica em Campo Grande, na Zona Oeste, né? Lá a gente tem o nosso Grêmio, né? Onde a gente atua e essas coisas. Ok. E eu queria que você respondesse duas coisas. Primeiro, há quanto tempo mais ou menos você atua em Grêmio e quais são as funções que um Grêmio ele tem junto, por exemplo, à escola, à direção? Quais são os elementos que vocês atuam dentro da escola? Então, eu já tenho basicamente um ano, né, que vai fazer que eu atuo no Grêmio, que eu entrei desde o ano passado, assim que eu entrei no primeiro ano na escola, né, foi proporcionado a oportunidade de eu participar de um Grêmio, né, e a gente tem as seguintes funções, né, algumas funções é de acordo com o que realmente cada Grêmio tem que ter, e algumas funções a gente adaptou com a gente, que é a presidente, né, o vice-presidente, que é o que eu era. Hoje em dia eu atuo como um suporte do Grêmio, né? Tem a vice-secretária. Geralmente um Grêmio é composto por 2 secretários e tal, sendo que lá a gente preferiu atuar só com um mesmo, porque já era o suficiente pra gente, né? Tem o tesoureiro, tem o diretor de imprensa, né, que é onde que cuida das nossas redes sociais, que dá as informações, né, para os alunos através do Instagram do Grêmio, né? E tem o diretor de cultura, que é onde que fica, né, a cultura da escola e tal, monta debates, essas coisas. Tem o diretor de esporte, né, que é onde que proporciona campeonato de futsal, de handebol, teve Olimpíadas também lá na escola que a gente fez, foi através do suporte do diretor de esporte, né, e essas coisas. Então, Emily, eu tenho mais uma questão para perguntar. Primeiro, qual é a função, assim, a importância, perdão, que você acha que um Grêmio que ele tem na vida dos alunos e como que esses alunos podem fazer para formar o seu Grêmio? Então, a importância é porque traz o aluno mais voltado com a direção, a união, né, deles e tal, porque a gente é a segunda voz dos alunos, né? Então a gente tem um acesso mais fácil à direção. Então, para algum problema para resolver, por exemplo, questão de Rio Card, questão de matrícula ou questão que teve algum problema que aconteceu na escola, ou o aluno deu alguma ideia de algum projeto legal que a escola possa fazer, um debate ou um evento. Então, isso tudo a gente vai passando para a direção, porque a gente é como se fosse uma segunda voz da direção, né? E para formar um Grêmio, é como? Primeiro, né, a escola abre uma inscrição, né, para o pessoal da comissão eleitoral, porque a escola não pode se envolver com isso, nem os professores.
é tudo basicamente os alunos que faz. A escola apenas dá o suporte. Então, os alunos que gostam, né, disso vão lá, se inscrevem no formulário, né, de comissão eleitoral, e os alunos que vão organizar como que vai ser a votação, vão organizar os papéis que vai ser, né, a urna e tudo mais. E os alunos que querem, né, formar suas chapas de Grêmio vão formar e vai se inscrever na inscrição também de formação de chapa. E aí, depois desse processo, vai vir, né, a votação, onde que os alunos vão votar e qual chapa eles acham que vão representar eles. Porque assim vai ficar um período representando eles, montando projetos, né? E isso tudo. Então, é bem importante a escola ter um Grêmio, porque assim une mais a direção e monta mais projetos para a escola. Fica com essa mobilidade na escola, porque é festa, né, quando a escola permite. É festa, torneios, projetos, debates. Tudo isso é a função do Grêmio. Então, é bem importante ter isso. E isso acaba envolvendo política também, por conta que, tipo, todo esse movimento é política, porque a política está no nosso dia a dia. E isso, sim, mesmo quem não gosta, às vezes, acaba fazendo, atuando, mesmo não sabendo. Olha, Emily, perfeito, hein? Adorei as suas explicações, abriu bastante os olhos, eu acredito também, de vários alunos, né? Que estão interessados em, mais para frente, né, formar um Grêmio, ser atuante na vida escolar, na vida política, como você falou, do nosso dia a dia, ok? E como sempre, a gente termina com o desafio, não acabou ainda. A Emily vai ficar aqui também para curtir esse desafio com a gente. Vamos lá? Vamos ver o nosso desafio de hoje. Vimos na videoaula a importância da participação política da sociedade. No âmbito escolar, um importante elemento da política na vida do jovem é... Opção A, é o conselho de classe. Opção B, reunião com responsáveis. Ou C, é o Grêmio estudantil. Tempo. Então, gente, e a resposta é letra C. E aí, vocês acertaram? Bem, pessoal, hoje estava bem tranquilo esse desafio, né? A Emily explicou bastante, né? Agradeço, né, a sua contribuição, tá? Muito obrigado por ter esse tempinho aqui com a gente explicando, né, para os nossos alunos sobre a importância, né, dos grêmios escolares, tá bom? Então, alunos, mais uma aula se encerra, tá? Muito obrigado por sempre estar aqui conosco. Continue acessando o aplicativo Rio Educa, assistam as outras videoaulas dos outros professores também e até a próxima. Tchau, tchau.